Minhas filhas vão receber umas amigas em casa e eu resolvi fazer uma receita que criança adora. Hoje eu vou te ensinar a preparar o meu delicioso muffin, só que com chocolate e coco. Por aqui todo mundo é fã de bolo. Os muffins são bolinhos ingleses deliciosos com uma massa mais pesadinha. São ótimos para fazer recheados ou saborizados. Eu vou fazer de dois tipos, com gotas de chocolate e com pedacinhos de coco. Eu vou começar pelos ovos. Eu estou usando 3 unidades. Eu gosto bastante de usar os ovos caipiras nos meus preparos porque eles são de melhor qualidade. É para colocar os ovos inteiros sem separar as claras das gemas. Agora é só bater até misturar bem. Essa receita tem um ótimo rendimento. Eu adoro fazer esse tipo de receita que a gente bate todos os ingredientes em uma tigela com muita facilidade, sem precisar de batedeira, utensílio. Eu acho muito prático. Quando os ovos estiverem bem batidos, aí sim começa a acrescentar os ingredientes. É só colocar 3 colheres de sopa de óleo. Eu gosto de começar pela parte líquida logo no começo e depois acrescentar os sólidos. É importante você misturar os ovos com o óleo para que a mistura fique bem homogênea para acrescentar o restante dos ingredientes. Senão a massa não mistura e o bolinho não fica tão bom. Para deixar essa receita bem docinha, 1 xícara de chá de açúcar. Pode colocar tudo de uma vez. O açúcar tem um papel muito importante na massa dos bolos. Além de trazer um sabor super gostoso, o açúcar ele traz umidade. Então é importante você nunca mexer na quantidade de açúcar de uma receita de bolo. Ela tá ali por alguma razão e para isso é importante para você manter a estrutura e maciez, umidade desse bolo. Próximo ingrediente vai ser o extrato de baunilha. Vou colocar 1 colherinha de chá bem pequena, é só para saborizar a base da massa. Como eu vou usar essa base da massa para fazer os dois sabores, o de coco e o de chocolate, a baunilha conversa bem com ambos, então não vai rolar um choque de sabores, vai ficar bem suave e gostoso. Agora, com essa etapa pronta, o próximo ingrediente a entrar é a farinha de trigo. Eu vou colocar 1 xícara de chá bem farta. O equivalente a 7 colheres de sopa. Já começa misturando e vai adicionando aos poucos a farinha de trigo. Assim ela empelota com menos frequência. Desse jeito fica muito mais fácil para sua massa ficar bem lisinha. Já coloca uma água para aquecer, porque a próxima etapa é acrescentar água quente. A massa do muffin é uma massa mais pesadinha, ela fica um pouco diferente do bolo tradicional. Eu gosto bastante dessa receita porque dá para saborizar ela de diversas maneiras. Raspinha de laranja, de limão, usando frutinhas vermelhas. São infinitas as possibilidades de sabores. Agora é só acrescentar 3 colheres de sopa de água quente. Com a água já quente eu vou colocar na minha xícara medidora para facilitar a minha vida na hora de porcionar. E agora sim, com 1 colher, eu vou colocar as 3 colheres de sopa. Pode colocar tudo de uma só vez e aí depois a gente mexe vigorosamente até incorporar bem. No começo parece que não vai dar certo, mas funciona. Mexe mais uma vez e logo a massa vai ficando assim. Ela fica com uma consistência um pouco mais fluida, mas assim pesada e aveludada. O último ingrediente a entrar na base da massa é o fermento. Como eu vou dividir ela ao meio para saborizar, eu já coloco nessa etapa. Se você for colocar um sabor e fazer um recheio só, deixa o fermento por último. Afinal, ele já começa a agir quando a gente acrescenta na receita. Eu vou colocar 1 colher de chá. Eu gosto de comprar aqueles potões de fermento e depois armazenar nessa embalagem hermética. Eles duram e fica ótimo. 1 colher rasa, senão o bolinho desanda e murcha. Viu como essa receita é super prática? Não precisa de batedeira nem liquidificador. Um batedor de arame ou um garfo já resolve. Agora eu vou dividir a massa em outro refratário, colocar aqui ao meio.
Eu tô usando o chocolate meio amargo. Eu piquei aquele de barra mesmo, para facilitar a vida. Não precisa ser gotinha. Dá para ser o que você tem em casa. Eu vou colocar aqui nessa massa meia barra picada em cubinhos. E aí você mexe com uma espátula. Essas gotinhas vão ficar deliciosas. Elas se derretem, mas elas mantêm o formato. O outro recheio vai ser de coco. Eu tô usando 1/4 de xícara de coco seco ralado. Se você quiser usar o coco fresco, também é uma ótima opção. Mas cá entre nós, esse coco ralado de pacotinho quebra um galho. Com a massa já temperada do jeito certo, com chocolate e coco, agora eu vou colocar essas forminhas na minha assadeira de cupcake. Eu gosto de usar essas forminhas pela praticidade e por descolar com muita facilidade o bolo da assadeira. Se você não tiver essas forminhas, é só untar da maneira tradicional que você faz com bolo. Com as forminhas já na assadeira, ou sem as forminhas e a assadeira untada, você vai usar uma concha para porcionar. É muito importante que você coloque apenas a metade da forminha, não deixa passar, porque senão transborda e não vai ficar legal, não vai ficar tão bonito o seu bolinho. Se você fizer uma lambança assim como eu, é só dar uma limpadinha antes de levar para o forno, porque senão ele queima. Segue preenchendo as forminhas, mas lembra de deixar a metade para o chocolate. O cheiro dessa massa fica delicioso mesmo antes de assar. Esses bolinhos são uma ótima opção de lanche da tarde, lanche da escola, e o ponto positivo deles é que você pode levar para o congelador e ir descongelando de maneira individual. Uma dica que eu te dou é colocar papel filme em volta, assim você mantém o frescor dele por mais tempo e descongela direto na geladeira. Eu vou preencher metade da assadeira com coco e a outra metade com chocolate. Se você notar que sobrou massa, é só continuar até com que ela termine. Vou colocar minha outra metade com sabor de chocolate. Você também pode pôr cacau na massa e deixar esse muffin mais escurinho. O importante é ele ficar bem chocolatudo. Os muffins são um ótimo acompanhamento para o café da manhã ou até mesmo um chá, um café da tarde. Eles são individuais e fica muito fácil de você levar para um café ou uma festinha. Agora é só levar ao forno pré-aquecido a 180 graus. Os meus muffins vão assar por aproximadamente 20 minutos, mas esse tempo pode variar com a potência do seu forno. Agora é só deixar eles assando até que eles fiquem cheinhos, douradinhos e totalmente cozidos por dentro. Você pode fazer o teste do palito se quiser. Enquanto isso, eu vou preparar a calda. Para o muffin de coco, eu acho que fica delicioso aquela caldinha que quando seca endurece. Eu estou usando açúcar impalpável e eu vou colocar aqui leite de coco. Estou usando 1 xícara de chá. Eu vou começar colocando leite de coco aos poucos, antes de misturar. E 2. Eu vou misturar com essa espátulazinha. É importante a gente colocar o líquido aos poucos, porque esse açúcar ele é volumoso assim. A hora que ele entra em contato com o líquido, parece que ele reduz ao máximo e fica muito pequenininho. E também aguado, e é o que eu não quero. Vai misturando. Olha como ele já vai mudando a consistência e diminuindo o volume. Como o leite de coco é mais grosso, tem que ir com calma porque ele engana. Parece que não vai misturar, mas no fim dá super certo. Eu sempre vi aqueles bolos lindos com aquela calda de açúcar em cima e não entendia como era feito. Depois que eu descobri que era com esse açúcar e um pouquinho de líquido, eu faço um monte de calda. Posso usar suco de uva, suco de laranja, suco de limão, infinitas são as possibilidades. Agora que eu já misturei um pouco mais, eu vou colocar mais leite de coco. Essa caldinha ela tende a ressecar, então é bom você preparar logo em seguida colocar os seus bolinhos aqui. Olha a textura da calda como fica veludada e bonita. Eu vou colocar só mais meia colher. Como o leite de coco é grosso, como eu falei, é importante a gente ir com muita parcimônia. Então no total serão 3,5 colheres de sopa de leite de coco. Agora sim tá do jeito que eu quero. Um outro jeito muito gostoso de você finalizar esses muffins é dando uma brasileirada nessa receita, fazendo um delicioso brigadeiro de chocolate ou um beijinho. Só que daí você tem que deixar naquele ponto um pouco mais firme para você conseguir enfeitar e ele não escorrer.
Com os meus bolinhos prontos, agora eu vou tirar eles do forno para fazer a cobertura dos bolos de chocolate. Nossa, o cheiro tá delicioso. Estão douradinhos do jeito que eu queria. Agora é só deixar esfriar um pouquinho. Para fazer a cobertura dos muffins de chocolate, eu tô usando 1,5 barra de chocolate meio amargo. Eu não vou fazer ganache, eu não vou fazer nada extraordinário. Eu só vou derreter o chocolate no micro-ondas de 30 em 30 segundos. É importante que você derreta devagar para ele não queimar e ficar ressecado. 30 segundinhos, eu vou mexer e depois voltar mais 30 se necessário. O chocolate já deu uma amolecida, parece que não, mas tem que dar uma mexidinha para depois continuar. Assim ele não resseca e não queima. Volta para o micro-ondas por mais 30 segundos. Se você quiser, você também pode derreter o seu chocolate em banho-maria. Eu acho que pela quantidade de chocolate que eu tenho que fazer, é extremamente prático fazer no micro. Um minuto já foi o suficiente, olha só, do jeitinho que eu queria. Chocolate derretido, calda de coco no jeito, os bolinhos frios, agora é só finalizar. Se você tiver com pressa, uma dica que eu te dou é tirar os muffins da assadeira para que eles esfriem com mais agilidade. Desse jeito eles perdem o calor em volta da assadeira e por serem pequenos resfriam super rápido. Eu vou começar passando a calda de coco no muffin de coco. É muito fácil. Você vai deixar na sua travessinha e vai dar aquela chuchada, levantar e deixar ele descansar. Super fácil. E ele fica branquinho daquele jeito todo especial. Não precisa exagerar, que senão fica muito doce. Afinal, o muffin é pequeno, então tem que ter uma certa delicadeza. E vai repetindo o processo com os bolinhos do mesmo sabor. Agora é só repetir o processo com o sabor de chocolate, passando no chocolate derretido. Dá aquela passadinha no chocolate. Se precisar da ajuda da colher, vai espalhando também. Faz do jeito que for mais fácil para você. Como os meus muffins não passaram do limite da assadeira, da forminha, né, de papel, eu tô colocando chocolate com a colher para não fazer uma lambança muito grande e não ficar feio. Esses bolinhos ficam deliciosos e é sucesso com as crianças. É uma receita que você, inclusive, pode convidá-las para fazer com você. Olha que lindo que fica esse muffin de coco com o chocolate ao lado. Perfeito! Agora chega de blá blá blá, que eu tô com água na boca e eu vou começar pelo muffin de chocolate, porque eu tô assim, desejando ele. Tirei do papel meu muffin, olha que linda que ficou essa massa. Vai fazer o maior sucesso com a criançada. Eu tenho certeza que se você fizer essa receita, eles vão amar. Outra coisa que eles vão gostar mais ainda é de poder participar do preparo. Por ser muito simples, é uma receita muito convidativa para as crianças começarem a se interessar pela cozinha. Meu chocolate ainda está molhado, então eu vou provar essa delícia.